Bom dia a todos e a todas. Eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade de estar aqui presidindo uma comissão tão importante que realmente movimenta o nosso país, que é exatamente o transporte. Eu que fui caminhoneiro, fui taxista, então conheço um pouquinho esse outro lado. Às 11 horas do dia 25 de março de 2025, conforme edital publicado em 16 de março, declaro aberto os trabalhos da audiência pública da Comissão de Transporte com os seguintes temas: BR-040, contrato de concessão, modelagem, segurança e consequências, municípios, poder público e agências reguladoras. Eu gostaria de chamar para estar compondo aqui a mesa junto comigo aqui o Wesley Bento, vereador de Petrópolis. Barreto, desculpa. Luiz Ribeiro, é isso? Então é meu xará, senta aqui do meu lado aqui, Luiz. Luiz Ribeiro, que é vereador de Areal. Tiago Martorelli, é isso? Martorelli. Ah, tá aqui, da NTT, muito importante. Compõe aqui com a gente aqui, por favor. A doutora Luciana, que é coordenadora, é defensora pública. Bom dia, deputado. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Eu gostaria de saudar também o Eduardo do Prat, assessor do CEPLAG. Ele está aí? Poderia compor a mesa também com a gente aqui, por favor? Itamar Medina, vereador da Câmara de Areal. Obrigado, meu amigo. Filipinho Barros, vereador de Areal. Álvaro Lima, presidente da Câmara de Areal. Cadê ele? Está aí? Aqui. Acompanhe com a gente também, acho interessante compor com a gente aqui. Ó. Bom dia, tudo bem, senhor? O Luiz, vereador da Câmara de Areal. Peço desculpa, vou falar o sobrenome, ficou um pouco ruim para poder. Luiz Imbrão. Fala Ribeiro, mas é mais conhecido como Luiz Imbrão. Se for Ribeiro, aí está fortemente. É você, né? Está aqui. Samuel Sanseverino, é isso mesmo, vereador da Câmara de Areal. Robinho da Vila, vereador de Areal também. Walter Luiz, vereador de Areal também, que eu já até repeti aqui alguns aqui, estão compondo a mesa. Primeiro, agradecer a todos vocês, parabenizá-los como vereador. Eu fui vereador por 8 anos da cidade de Duque de Caxias. Sei o quanto, às vezes, o vereador quer ter voz, quer poder realmente fazer com que os seus pleitos, ou melhor, o pleito da sociedade, da população que nós estamos aqui na realidade, para lutarmos, né, por condições melhores ali na 040. Eu sei, às vezes, quanto o vereador tem dificuldade. Quero colocar já de início o meu mandato à disposição de todos os senhores. Quem me conhece, eu sou um vereador que sou brigão. Tanto é que sexta-feira... um deputado, obrigado, Lúcio. Acho que a gente tem que ter assessor. A gente volta a ver, que eu voltando passado, tanto vereador, eu quero voltar. Sexta-feira, eu e a Lúcia, junto com a nossa equipe, estivemos ali no Arco Metropolitano fazendo alguns vídeos. Né? Nós vimos aí o quanto o governo gastou, investiu, depois faz uma concessão. Eu me lembro quando foi inaugurado ali o Arco Metropolitano, eu vou muito ali para aquela região, meu pai mora em Angra dos Reis. Eu me lembro que nós podíamos andar com farol desligado, foram gastos R$27 mil em cada poste, foram mais de 4 mil postes. Infelizmente, por uma questão de falta de vontade do poder público, foram roubados ali as baterias e, posteriormente, agora tem lá uma concessionária, que é a Rio Minas, né? Eco Rio Minas. E eu pude mostrar ali as coisas
tão complicadas como falta de segurança, iluminação, simples olho de gato, que é uma coisa tão fácil, mais conhecido, que na realidade é muito deficitária ali. E a questão que é uma área muito vasta, até falando, estou levando para o outro lado, mas mostrando que nós queremos lutar não somente BR-040, mas outras rodovias que nós temos, que são de suma importância, que são federais, mas que na realidade trazem um grande problema, tanto para os vereadores quanto os deputados estaduais. E fomos também na CCR, aonde nós fomos ali, meu pai, conforme falei, mora naquela região de Angra dos Reis, e mostrando ali a quantidade de árvores que estão na iminência de cair. E ali é uma área que tem constantes temporais, ventos fortes, e eu até pedi para que fizesse um documento respondendo, para que eles respondam de forma criminal pela vida das pessoas que podem se perder por causa daquele absurdo que ali está. Né? A gente tem o dolo e tem o dolo eventual, onde se assume o risco, e eles estão literalmente assumindo o risco. E para quebrar um pouco aí essa coisa assim, nós resgatamos um cachorrinho ali, foi muito legal, o cachorrinho estava na via, e conseguimos resgatar o cachorrinho, e foi assim sensacional. A senhora acolheu o cachorro e já está adotado com uma criança, e foi lindo, a criança está radiante com o cachorrinho. Eu hoje sou presidente da Comissão de Defesa dos Animais, então a gente vai fazer um trabalho sensacional. Mas voltando aqui, fazendo um releasezinho, mostrando aí do nosso mandato que a gente vem lutando, eu quero relatar aqui que não tenho nenhum problema com relação a sentar o couro mesmo nessas concessionárias aí, que tem esses privilégios, na realidade, são privilégios que eles têm, grandes grupos políticos que detêm ali, né, que estão por trás de todo esse esquema todo. Tanto é que eu fiz questão de parar e falei, pô, por favor, gostaria da nota fiscal. Ah, não, o senhor entra aqui no site para poder pedir. Isso é um absurdo. Qualquer birosca hoje tem que ter nota fiscal, qualquer local aí tem que ter uma nota fiscal, tem que colocar ali, apresentar de imediato. Eles não, são vários privilégios que eles têm. Isso tudo porque lá em Brasília eles são protegidos. Mas aqui na Alerj não terá esse mesmo privilégio. Será tratado como todos os outros, com o rigor da lei e como tem que ser. Porque é inadmissível. O porquê não? Você emitir de imediato a nota. Como é que se controla tudo isso? Será que existe a sonegação? Então, é uma coisa que fica sempre um ponto de interrogação nas nossas cabeças. Então, há muito tempo, desde o meu mandato passado, eu venho batendo nessa tecla, e hoje ter o quilate desses vereadores aqui ao nosso lado é muito importante. E já falar aqui, né, que foram convidados a NTT, que se encontra presente, eu quero agradecer aqui, tá, a presença do senhor. A Câmara de Três Rios, eu acho que não veio, aí depois não adianta reclamar. Essa é a grande realidade. Aqui não tem nenhum, não vou aqui para fazer carinho na cabeça de ninguém, não. Depois os vereadores vão subir lá, essa é a grande realidade, as pessoas têm que passar. A Alerj está aqui para acolher o pedido dos vereadores, da sociedade, e é muito importante a união de todos os entes, de todos, seja a Câmara de Vereadores, seja o Poder Executivo, ou seja, como está a NTT e outros órgãos aqui. Câmara de Petrópolis, tem alguém? Está aqui. É o vereador Wesley Barreto. Wesley Barreto, obrigado pela presença aqui, Wesley. A Defensoria Pública está presente, né? Obrigado. A Concer, infelizmente, é aquilo que eu falo, né? É uma agonia. Eu sou um deputado que eu vou sempre para a guerra e para a batalha, né? E adoro fiscalização. E eu gosto de fiscalizar. Eu não era no biênio passado da Comissão de Transporte, mas esse ano agradeço ao nosso presidente Rodrigo Barcelar, Flavinha, o amor da minha vida, sempre me ajudando nessa questão aí, ela é sensacional. Lúcia está aqui, Evelyn, quero agradecer a todos os assessores. E, infelizmente, alguns órgãos, eles abusam de algumas prerrogativas e não vêm nas audiências. Então, isso é muito triste. Tanto é que agora eu estou na CPI da transparência, então a gente vai começar
convocar. Aí é diferente, aí não tem mais convidar, é convocar. E aí vamos convocar e, de repente, a gente pode começar a ver a possibilidade de ver como é que a gente pode fazer isso, conversar com os demais deputados, que sozinho eu não posso fazer nada, a gente começar a bater nessas questões. O Ministério Público Federal também foi convidado, né? Câmara de Levi Gasparian, tem alguém presente? Representante também não. A CETRANS, está presente aqui o Douglas, né? Se quiser compor com a gente aqui, a mesa também, bem-vindo, obrigado pela presença. Prefeitura de Areal, tem alguém do Executivo? Não. Está a caminho. Está a caminho? Câmara de Areal, não precisa nem falar, Petrópolis também não. Então, na realidade, a gente está bem representado por Areal, onde eu quero aqui externar meu agradecimento a todos os vereadores que aqui estão, de Petrópolis também, que estão aqui, pela luta pela sociedade. Então, na realidade, aqui, né, o que nos traz aqui é a inclusão de demandas na modelagem da futura concessão da BR-040 no município de Areal. Não somente de Areal, nós vamos estender também para a minha cidade, Duque de Caxias. Que, na realidade, eu me lembro que a inércia que houve da Concer, num certo momento, das enchentes, quando encheu tudo, parou, né? Ninguém ia nem voltava naquela altura ali da Reduc. Um absurdo tudo que aconteceu ali. E eu fiz um vídeo, viralizou esse vídeo, exatamente uma bacia. Todo mundo sabe que hoje é fácil você faz um polder natural, bota o sistema de bombeamento. Isso eu entendo bem, porque apanhei muito como vereador nessa questão. Então, são vários pleitos aqui, e a ideia nossa aqui, na realidade, é dar voz. Tá? Dar voz, logicamente que eu vou estar falando, mas eu quero dar voz aos vereadores. É muito importante quando nós temos vereadores realmente que querem lutar, que querem ter a oportunidade. Nós sabemos que a Alerj, ela tem uma projeção muito maior, não desmerecendo as câmaras, quero deixar isso aqui bem claro, tá? Mas a gente tem consegue fazer com que muitos outros municípios possam ser alcançados através da TV Alerj, que eu quero agradecer. Então, assim, eu me coloco à disposição. Então, cumprindo, conforme foi pedido aqui no ofício 208 de 2025, né, que foi pedido aqui, quem foi o vereador que fez essa solicitação? Foi o Luiz Ribeiro. Tinha que ser Ribeiro para ser brigão assim. E eu vou iniciar até dando a palavra a você, Luiz, para que você inicie, né, falando todos os pleitos, todas as suas... E depois passando a palavra para cada vereador. Tá bom? Então está com a palavra Luiz Ribeiro. Primeiramente, um bom dia a todos. Agradecer a presença de todas as lideranças, entidades, em especial aqui ao Marcelo Dino, que está aqui presidindo, a Flávia, que muito me bem atendeu, acolheu nas vésperas do Carnaval, e ela falou: Luiz, pós-Carnaval a audiência será feita, e está aqui feito e dito. Assim fica a minha gratidão por toda a Câmara de Areal, pela Prefeitura de Areal, por acolher os nossos pedidos, e aqui não nossos, e sim da população que necessita de atenção e mais segurança na BR-040. Quero agradecer aqui também imensamente a Defensoria Pública, através da nossa amiga aqui que está presente, a NTT, que eu chamo a atenção, que hoje essa audiência é virada e apontada à NTT, tá? Porque a gente sabe que a concessão da Concer está por findar, cada dia se prolonga mais, mas a gente precisa buscar quem realmente cobra, quem fiscaliza. Quem fiscaliza o município é o vereador, quem fiscaliza as concessões é a NTT. A gente agradece imensamente aqui, Tiago, a sua presença aqui, mas que possa levar as demandas de todos nós aqui à NTT, e a relevância de poder dar oportunidade no mundo que vivemos, no século XXI, pagando-se um pedágio caríssimo e tendo um serviço de péssima qualidade. Ainda mais no nosso município de Areal, especialmente, aonde corta o município, tem bairros que tem que pagar para ter acesso aos serviços básicos, como uma consulta,
porque ele está no bairro do Cambote para ir até o bairro do Cedro, que precisa do atendimento, é do município de Areal e nos envergonha ter que pagar. O cidadão arealense, para ter seu serviço básico, tem que pagar. Pelos mais serviços na segurança, eu, como vereador, por mais de 12 anos, tenho mais de 10 anos protocolando os ofícios na NTT. Levanto-me, vou a Brasília, venho ao Rio de Janeiro e, infelizmente, o que se foi feito? Nada. E a procura que hoje dá oportunidade aos outros municípios que possam colocar suas demandas que margeiam a BR-040 e que prejudicam os seus municípios. E aos seus munícipes, principalmente, que trafegam para essa pista hoje, que se você subir a BR-040 hoje para Petrópolis, para Areal, você vai catalogar e vai montar uma enciclopédia de buracos. A segurança, que pouco tem, nos envergonha. Os abrigos de ônibus, muito menos. Os radares, que aonde são necessários, se vocês não sabem, talvez é bom a gente informar, a cada 2 dias tem um acidente. Nesse trajeto de 15 quilômetros da BR-040 que margeia Areal. Nesses últimos 5 anos, além dos acidentes, a fatalidade é total. São mais de 10 pessoas perdendo as suas vidas, vidas sendo ceifadas por falta de radares, redutores de velocidade, abrigos de ônibus decentes e passarelas. Depois a gente vai pontuar ponto a ponto aqui, para a gente dar prosseguimento, para não atrapalhar, mas que fiquem os bairros bem cravejados aqui. Vila Adelaide, Cachoeirinha, Julioca, Alberto Torres e Cedro. Todos esses diretamente são prejudicados e já tiveram vidas ceifadas pela falta de segurança. É aonde a gente pede, implora e agradece imensamente essa casa, em nome de nosso presidente Rodrigo Bacelar, ao presidente Dionísio Lins dessa comissão, que por seus motivos não pôde estar presente, mas muito bem representado aqui pelo Marcelo Dino e toda a comissão, a gente agradece. Flávia, meu muito obrigado. Vamos juntos, pautando as melhorias aqui, e cada um vai ter a sua oportunidade para a gente, no final, buscar junto ao Ministério Público e, claro, a NTT, poder colocar no edital realmente as necessidades dos municípios. As necessidades que vai de valores absurdos, foi o que eu falei no início, que a gente que corta o município, a gente pede pelo município, prejudica automaticamente o nosso município, que hoje vem desenvolvendo turisticamente, é prejudicado diretamente. As pessoas talvez deixam de ir ao município ou evitam de trafegar pelo um pedágio caro. E esse é o nosso pedido, que possa ter a sensibilidade da NTT, que possa ir a campo, não trabalhar via Google, e sim ir lá a campo, junto às câmaras, e aqui hoje vai ser muito bem passado por Areal e Petrópolis, o quanto atrapalha, o quanto vem mostrando. A gente precisa, sim, de concessões justas, que possa realmente ajudar, e não está atrapalhando todos os dias o tráfego de pessoas que precisam sair para trabalhar e tem que pagar um pedágio absurdo. Precisa visitar o município, precisa pagar um pedágio absurdo. Então, que a gente possa estudar uma forma melhor de atender essa população que tanto carece essa segurança. Esse é o meu pedido aqui hoje, por todas as localidades que citei e também por essas passarelas e radares que está bem pontuado aqui e vai ficar aqui em audiência pública gravado, que a gente possa seguir ao Ministério Público, se for necessário. Eu espero que não, que a NTT tenha o poder para regulamentar no seu edital. Faltam 30 dias, todas as demandas. A primeira demanda do edital é aumentar, tá, gente? A primeira demanda. O pedágio que é hoje R$ 14,50 em nosso município, tem uma previsão de chegar a R$ 23,50. É um absurdo. É um absurdo. Como com a população que hoje, infelizmente, para comer está ruim, para pagar um pedágio, então, não está fácil. Só um pai de família que precisa buscar seus objetivos. Meu muito obrigado a todos, ao nosso presidente da Câmara que está aqui, Alves de Lima, Wesley Barreto, todos presentes, a representante da CETRANS também, a gente agradece, a todos os representantes, a gente agradece mais uma vez imensamente a nossa gratidão. Fiquem com Deus e meu muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz.
pela explanação. Vocês conhecem muito bem aquela região, como eu conheço. Apesar que vocês conhecem também que para vir na cidade tem que passar pela minha cidade, né? Duque de Caxias, tem que passar ali na BR. Absurdo aqui, ó. Não, são vários absurdos que acontecem ali. Um pedágio caríssimo, aquilo que eu falei, né? A União bota o dinheiro, depois vem a concessão. E aí daqui a pouco eu vou questionar exatamente essa questão da NTT. Gostaria que a Concer estivesse aqui para a gente perguntar ao longo desses 29, né, que foram 25 mais 4 anos que foi dado para eles até uma nova concessão, quais foram os benefícios que eles fizeram. Uma relação, acho que estava dentro do contrato, da concessão, a questão da subida da serra ali, que eles estavam ampliando, que foi feito, que eu continuo indo e voltando praticamente pelo mesmo lugar, indo e voltando pelo mesmo lugar. A única coisa que eu vi é que eles mudaram ali onde tinha cobrança, né? E aliviaram o pessoal de Xerém. Só vi isso, nada mais, nada menos que isso. Então, passa a palavra agora ao vereador, presidente da Câmara, Álvaro Lima. Bom dia, deputado Marcelo Dino, representando aqui a Comissão de Transporte. Bom dia, amigo Wesley, vereador de Petrópolis. Bom dia, representante da CEPLAG, da CETRANS. Vereador Luiz, né, que solicitou essa audiência pública. Parabéns. Representante da NTT e representante da Defensoria Pública. E bom dia aos meus nobres colegas vereadores de Areal. Aqui todos têm lutado muito, com muitas pautas lá em Areal, e uma das pautas nossa tem sido a Concer. Não só nossa, mas também do nosso prefeito Gutinho, que tem brigado muito, muito, muito com a Concer. Apesar de eu ter cara de novo, tá? Mas agora eu já estou ficando velho, os cabelos estão ficando branco. Eu me lembro da BR-040 ainda antes da Concer. Antes da Concer. Em 96 eu tinha 16 anos. E a Concer, a BR-040 já era considerada à época uma das melhores estradas do Brasil. E, se eu não me engano, foi a primeira concessão de estrada, ou se não, uma das primeiras do Brasil. E realmente, hoje a gente anda em outras estradas com essas novas concessões que são agora, o pedágio é muito mais justo. A gente anda na 101, por exemplo, no trecho aqui do Espírito Santo, você paga pedágio de R$2 e pouco. A gente hoje paga um pedágio de R$ 14,50. E se você pegar a estrada que a gente tinha em 96 e a estrada que a gente tem hoje, 29 anos depois, a gente andou para trás. Cresceu igual rabo de burro, como a gente costuma falar lá no interior. E a gente hoje tem uma estrada pior do que a gente tinha em 96. A gente não teve melhoria alguma nesses 29 anos. Eles só sugaram o dinheiro da população e realmente entregaram muito pouco, muito pouco. Então, o que a gente espera é que essa nova concessão saia do papel, porque já vem se prorrogando isso, já acabou o tempo deles de 25 anos, e aí prorrogaram por mais 2, se eu não me engano, mais 2 agora, já estão em 4. E o que a gente espera é que saia do papel essa nova concessão, mas que seja feita uma concessão mais justa para a população, para a nossa população do estado do Rio de Janeiro, não só da nossa região. Porque hoje muitas das pessoas usam essa estrada, não só a população daqui para ir a Minas Gerais passa na BR-040. E todo mundo conhece e vê que aquela serra não tem mais como ficar da forma que está. Então o que a gente está aqui lutando, através desse pedido do vereador Luiz, é para que a gente tenha uma concessão mais justa e que saia do papel essa concessão, não chegue agora no mês que vem e aí tiram de pauta novamente, igual foi das outras vezes, e prorroga por mais tempo a Concer e taca-lhe mais aumento em cima da população e a gente não aguenta mais. E é deixar bem registrado aqui, que em 96 a gente tinha uma estrada melhor do que a gente tem em 2025. Isso é muito triste. Depois de 29 anos de concessão, a gente pagando esse pedágio absurdo, que é um preço absurdo, e a gente está andando para trás. Então, o que eu deixo minhas palavras é isso. Agradeço mais uma vez ao deputado
pela oportunidade da gente estar aqui. O vereador Luiz já falou bastante, a gente acho que vai abrir para os outros vereadores também falar, fora os absurdos que acontecem ali com a nossa população, às margens da rodovia, que a gente tem cansado de pedir. Tem pontos para ter o radar ali na curva, principalmente ali que desce depois do pedágio, na curva quilômetro 43, que é absurdo a quantidade de acidentes que se tem ali. E não se colocar um radar, coisa simples, coisa bem básica, e vão deixar de estar várias pessoas aí perdendo a vida. Não só as pessoas de carro, caminhão, mas também a população que às vezes transita às margens da BR. Que a gente tem vários relatos aí de várias situações de amigos nossos aí de ter sofrido acidente ali. Então o que a gente pede é isso, que saia do papel, mas que saia do papel uma coisa mais justa para a população, não da forma que foi nesses 29 anos aí, que realmente só sugaram do recurso aí da população e não entregaram os serviços que eram para ter sido entregues. Agradeço mais uma vez o deputado pela oportunidade, o presidente também da Alerj aí, e estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro, vereador de Areal, presidente da Câmara. Quero aqui externar também meu agradecimento ao presidente Dionísio, grande parceiro, amigo, que eu quero aqui relatar que mesmo quando não pertencia a essa comissão, ele sempre acolheu os meus pleitos, que era o pleito da população, junto com a Flavinha, conforme eu falei. Então, grande presidente, grande amigo, grande irmão, não poderia deixar de relatar isso aqui. Passo agora aqui a palavra para o Wesley, que é vereador de Petrópolis. Está com a palavra o Wesley. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui todo esse auditório, os vereadores de Areal, cumprimentar aqui essa mesa, em especial o vereador Luiz da Papelaria, está agradecendo por ter me acionado para estar aqui representando Petrópolis nessa audiência pública, parabenizar pela iniciativa, por essa mobilização dessa pauta que é tão importante e tão cara para a nossa região. Cumprimentar aqui também o deputado Marcelo Dino, da Comissão de Transportes, cumprimentar o presidente da Câmara de Areal, Álvaro Lima, e as demais autoridades aqui da mesa. E enquanto parlamentar do município de Petrópolis, enquanto representante da população petropolitana, eu deixo aqui o meu repúdio à Concer, devido ao serviço que é mal prestado para a população de Petrópolis, para os cidadãos que utilizam a rodovia da BR-040, a subida da serra especificamente, seja para trabalhar, pessoas que descem e sobem todos os dias a serra, trabalhadores que precisam passar pela rodovia da BR-040 para garantir o seu pão de cada dia, a cidadãos petropolitanos também que utilizam essa rodovia para lazer também, para passeio, e infelizmente não tem um serviço prestado com qualidade. É um pedágio que é muito caro, R$ 14,50, um valor muito alto, deputado, e a gente não vê o retorno disso. Infelizmente, a subida da serra é precária, a gente vê que não tem a manutenção viária realizada para estar ajudando a população, muitos buracos na via, é uma rodovia que é totalmente danificada, causando acidentes, trazendo diversos malefícios para a população, impactando negativamente a economia, impactando a questão humanitária também, devido a tantos acidentes, vidas que são ceifadas devido a acidentes ali na rodovia da subida da serra. Então, quero deixar aqui o meu repúdio ao serviço que é mal prestado para a população na subida da serra. E também em relação a um fato que ocorreu em 2017, especificamente, devido a uma obra inacabada da Concer, laudos da Defesa Civil indicam que deslizamentos que ocorreram na comunidade do contorno, que fica às margens ali da rodovia, foi prejudicada, né? Centenas de famílias prejudicadas, nenhuma casa que foi destruída, casas que foram interditadas, uma escola também que teve que ser transferida do local devido a uma obra inacabada, né? Isso de acordo com laudos da Defesa Civil que indicam esse resultado. Então, deixar aqui o meu repúdio também, porque é um descaso muito grande, né? E o preço que é pago ali no pedágio é alto. E enquanto aqui um representante da população, preciso ser a voz do povo, e ouvindo a população de Petrópolis, a gente ouve isso todos os dias. Essas reclamações
referente a essa concessão. Então, que a gente possa estar aqui, deputado, atento, vereadores, a esse edital da nova concessão também, porque não adianta ter uma nova concessão com as mesmas práticas da Concer, que seja uma nova concessão, mas com novas práticas, com práticas de modernidade para a subida da serra, infraestrutura, que possa estar ajudando na mobilidade, na segurança da subida da serra e também referente ao valor do pedágio. De acordo aqui com estudos, esse edital da nova concessão, ele indica que a tarifa do pedágio ela já se inicia com um valor de R$ 19,99, aproximadamente 38% de aumento. Então, que a gente possa criar, através aqui dessa comissão de transporte, mecanismos para que a gente possa barrar esse aumento, né, de uma nova concessão, uma possível concessão que está por vir. Então, que a gente possa estar, de fato, fazendo essa audiência pública ter resultados efetivos e a gente possa criar mecanismos para barrar qualquer tipo de prática, de ferramentas, de mecanismos que venham prejudicar a população. E também, para finalizar aqui a minha breve fala, eu quero falar referente a uma pauta importante para Petrópolis, que é cara para a nossa cidade, que é uma pauta histórica do nosso município. Eu quero aproveitar, vereador Luiz, essa oportunidade aqui nessa audiência, essa visibilidade para poder a gente falar sobre a demanda da ligação Bingen-Quitandinha, que é uma demanda histórica de Petrópolis. Esse projeto precisa sair do papel porque vai ajudar a população de Petrópolis, vai ajudar os cidadãos petropolitanos, o turismo também, a economia, vai facilitar a vida das pessoas. E eu quero aqui aproveitar e pedir o apoio aqui da Comissão de Transporte referente a esse projeto, né, que a Alerj esteja nos apoiando, né, o governo do Estado, o governo federal, a NTT, que os órgãos estejam, de fato, envolvidos com essa causa, que vai ajudar a vida das pessoas, vai ajudar Petrópolis, vai ajudar toda a região também, não só o município de Petrópolis, mas Areal, Três Rios, porque vai ajudar na mobilidade das pessoas, do turismo e dos cidadãos da cidade de Petrópolis, que é a ligação Bingen-Quitandinha. E estou aqui representando a cidade de Petrópolis. Meu mandato está à disposição de cada cidadão petropolitano para a gente estar aqui na Alerj, estar lutando pelas demandas que a nossa cidade tanto clama, tanto necessita. Então fica aqui esse meu pedido aqui para a Comissão de Transporte da Alerj, que a gente possa lutar juntos pela ligação Bingen-Quitandinha e pelas melhorias especificamente da subida da serra, para que a gente venha amenizar acidentes e questões aí que venham prejudicar a população petropolitana. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Wesley. Quero aqui já pedir até a Flávia aqui, pedir também a Lúcia, na próxima convidarmos os deputados federais para que possam estar aqui. Até para nos ajudar a hora de somar força, de estarem presentes, e as rodovias são federais. E a gente vê aqui a quantidade de roubo que acontece na 040, tanto é que, acho que algumas pessoas não sabem, eu sou policial, então esse meu mandato tem sido muito pautado na questão da segurança pública, e o índice de roubo ali é altíssimo. A concessionária tem bastante grana, por que não? E eu vejo sempre, é de responsabilidade da PRF, que tem um efetivo muito limitado, dificulta muito essa questão de realmente fazer um patrulhamento eficaz, conforme nós precisamos na realidade. Eu mesmo, foi uma tentativa, porque os vagabundos correram, que eu parti para dentro deles, meti bala mesmo neles, ali na altura da Reduc, vieram me roubar, só que se deram mal. E aí o rato achou que ia pegar o gato, mas na realidade tiveram que correr muito. E uma ideia aqui, Lúcia, fazer uma indicação para que todas as concessionárias paguem RAS para os policiais, porque a Polícia Militar já está fazendo esse trabalho, e por que não, já que eles faturam tanto, eles colocaram em RAS, comprarem viaturas, colocarem RAS ali, e aí eu tenho certeza que vai melhorar muito. Por isso a importância, às vezes, de uma audiência pública, uma ideia. Tu vê que eu fui lá e não tive essa ideia, mas aqui conversando, pensando, escutando cada um, veio essa ideia, fazer uma indicação solicitando a todas elas, para que elas possam realmente disponibilizar o RAS, que não é uma coisa surreal para as concessionárias que faturam muito. E aí eu vou ler aqui, né, em resposta, né, o convite que foi feito à Concer, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Comissão de Transporte, ao deputado presidente Dionísio Lins. Em atenção ao ofício, em referência, informo que se encontra em fase de encerramento da concessão da BR-040, estando os temas propostos
para audiência pública sob responsabilidade do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mas você vê a falta de consideração e de respeito nos 29 anos de exploração à ausência deles aqui. Tenho certeza que eles devem ter vontade de continuar, e com certeza isso aí é natural, mas mostra, estão lutando, conforme acabou de falar aqui, mas mostram na realidade que não tem o mínimo respeito com essa casa, não tem respeito com os vereadores, o pior de tudo, não tem respeito com a própria sociedade. Então, na realidade, nós precisamos, conforme falei, precisamos continuarmos lutando, unindo força contra tudo isso. E na próxima audiência, vamos ver como é que vai ficar, chamar os deputados federais, chamar senadores para estar junto conosco aqui, para que eles possam estar somando força junto conosco aqui também. Passar a palavra ao senhor Eduardo, que representando a CEPLAG. Bom dia a todos, bom dia, presidente Dionísio, membros da mesa, bom dia a todos os participantes. Costumo dizer, já tive aqui em outras comissões, dizendo que da parte do Estado nós vemos que não faltam planos, né, possíveis de serem executados, e às vezes a dificuldade está na concessão, né, e na consecução desses planos, porque cito aqui na questão de logística e mobilidade urbana, né, tivemos dentro da CETRAN até o PELC, que era um plano de estadual de logística e cargas. Hoje temos, até por iniciativa desta Casa Legislativa, o PEDES, que é o Plano Estratégico, né, de Desenvolvimento Econômico e Social. Este é um instrumento de planejamento que, junto com os demais instrumentos, que são o PPA, a LOA e a LDO, ele compõe agora uma indicação de projetos estratégicos, né, e de elementos que devem compor a melhor vida de cidades e do Estado do Rio de Janeiro. Isso dizendo porque é um plano orientado por missões, e uma das missões, a missão 8, é exatamente o desenvolvimento de cidades inclusivas, cidades que propiciem, né, a mobilidade de cargas, a logística de cargas e o trânsito, a mobilidade de passageiros, né? Então, isto, vejam, por exemplo, a BR-040, né, dentre outras rodovias federais, né, que, enfim, transformam a realidade, podem transformar a realidade do Estado, né, em termos de competitividade no transporte de mercadorias e na vida dos seres humanos. Portanto, assim, em termos de transporte, claro que nosso representante aqui de transporte vai falar com muito mais propriedade sobre as condições atuais e possíveis da BR-040, mas reforçar que dentro do plano estratégico, a estratégia de governança ela é fundamental. Então, não adianta termos apenas boas intenções, de novo, termos bons projetos, mas termos estruturas de governança, e aí se inclui, né, Estado, prefeituras, as associações de classe e as concessões, os órgãos concessionários, né, e tanto em termos de modelagem das concessões, como do acompanhamento possível do que foi contratado. E, portanto, mais uma vez, parabenizo aqui essa casa, parabenizo a Comissão de Transporte e essa iniciativa, né, desejando sucesso realmente na consecução desses objetivos. Obrigado. Obrigado, senhor Eduardo. Eu passo a palavra agora ao Douglas, da CETRANS. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Parabéns. Cumprimento também os membros dos governos municipais. Gostaria de parabenizar a fala do Duprá, né? Eu acho que todo o planejamento estratégico que a gente faz no governo, ele precisa ter essa questão da governança, essa questão do cuidado com executar, né, conforme foi planejado. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta todo o trabalho de planejamento que é feito sem esse acompanhamento posterior.
A 040 a gente vem acompanhando desde algum tempo, né? Aquela audiência pública lá em 2021 nós estivemos presentes, já tem 4 anos, né? Quase 4 anos, no final do ano vai fazer isso. Foi, se não me engano, em dezembro. Nossas propostas foram expostas, né, ali e acho que não tivemos mais retorno sobre isso, mas é algo que deve ser... Talvez essa discussão seja importante no momento atual, que mudou muito, né? E menciono também uma questão que o vereador Wesley comentou sobre o acesso Binha-Quintandinha, né? O secretário Washington preocupado com essa questão e que foi trazida, inclusive, pelo município de Petrópolis, demandou, né, um projeto nosso, e então estreitamos os laços com a NTT, entregamos o projeto executivo para eles. Isso está agora, se não me engano, sendo analisado pela agência e para ser discutido posteriormente também. Talvez seja mais uma razão para a necessidade da audiência pública, né? É isso. Precisa de alguma coisa? Obrigado, Douglas. Eu passo agora a palavra à nossa defensora, Luciana, doutora Luciana. Bom dia a todos. Eu cumprimento as autoridades da mesa, na pessoa do deputado Marcelo Dino. Cumprimento também a todos os presentes aqui, interessados nesse tema tão importante. E eu começo dizendo, deputado, que eu conheço essa estrada, porque meus pais moravam em Três Rios, quando eu ainda era estudante. E eu e meus irmãos, a gente viajava todo domingo para o Rio de Janeiro e voltávamos aos sábados ou sexta-feira para Três Rios. E eu testemunhei a estrada antes e depois da concessão, que eu vim para o Rio em 86 e a concessão aconteceu em 96. Então, eu também tive a oportunidade de acompanhar as melhorias que foram feitas na época, logo sequente da concessão. Era um comentário generalizado que, como a estrada estava bem asfaltada, como estava segura, muitos trechos foram melhorados. E, por essa mesma razão, eu acompanhei também a decomposição dessa estrada. A gente vê, hoje em dia, que é uma sequência de buracos e calombos que só consertam coisas pontuais, e isso também prejudica não só a segurança da estrada, mas também até a manutenção de todos os veículos que passam ali, que eu não entendo muito de mecânica, mas eu posso imaginar que bem não vai fazer. Mas eu vou fazer a minha fala com outro enfoque, que é o que me é mais pertinente, que seria um enfoque mais jurídico. E para lembrar o seguinte, o serviço de transporte rodoviário é um serviço público que foi concedido à iniciativa privada. Então, enquanto serviço público, ele tem que seguir os mesmos princípios que a administração pública deve seguir, que são de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente não tem conseguido adjetivar o serviço prestado pela Concer como um serviço eficiente. Infelizmente, por várias razões, seja por questão de segurança do trânsito, seja por questões de deslizamento de encostas, que a gente vê que não tem contenção de encostas, necessidade de duplicação de vários trechos ali. Então, a gente definitivamente não consegue adjetivar o serviço público concedido como um serviço eficiente. E, como serviço público concedido, ele não é um serviço público gracioso, ele passou a ser ele tem uma contrapartida econômica em favor da concessionária. Então, a concessionária, quando se lançou candidata no edital, ela sabia a condição da estrada, ela sabia o que ela deveria fazer, ela calculou e estimou o quanto ela deveria investir e o quanto ela precisaria cobrar do usuário para poder fazer esse serviço. E, me perdoe, mas não consigo ser convencida de que esses cálculos não foram feitos a contento e que a concessionária esteja dando prejuízo. Acho que prejuízo está muito claro que está tendo o usuário, que não tem o serviço contratado, e está tendo também o governo federal, que concedeu esse serviço público à iniciativa privada. E aí, se puder me permitir uma sugestão, todo contrato público ele tem sua fiscalização. Então, procurar também os órgãos que deveriam fiscalizar a execução desse contrato. Porque, evidentemente, que os investimentos deixaram de ser feitos à medida que o tempo foi passando. Eles fizeram um investimento inicial, a gente viu uma melhoria na estrada, e depois esses investimentos foram cessando e foi ficando praticamente abandonado, como a gente está hoje.
E aí eu pergunto, e a fiscalização desse contrato, como é que está sendo feita? Eu acho que também pode ser um caminho que, eventualmente, se eu considerar interessante, pode ser trilhado também. E a outra coisa que também me faz pensar, eu, como defensora do Núcleo de Defesa do Consumidor, eu tenho que pensar necessariamente no usuário do serviço. E, como qualquer serviço, a gente é regido também por outros princípios importantíssimos, que é o princípio desse serviço eficiente, que, mais uma vez, a gente já vê que não está sendo feito, um seguro seguro, e a gente aqui também percebe que não podemos contar com item segurança nesse serviço, e da continuidade, que, embora não seja tão descontinuado, a gente vê situações de deslizamento de encosta, a gente vê aquela situação que foi citada agora há pouco, daquela chuva que alagou aquele mergulhão, e o trânsito ficou interrompido durante ficou mais de dias ali interrompido. Então, a gente vê que, por questões de falta de manutenção, o serviço, infelizmente, tem sido descontinuado, e não necessariamente se vê uma pronta atuação para recuperar o rolamento da estrada. E, eu, por fim, eu vou lembrar, embora não seja um tema tão jurídico, mas que é uma estrada muito central, porque ela liga, né, os estados do Nordeste, os estados de Minas Gerais, ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um porto muito importante, então, essa estrada ela escoa muito da produção nacional, porque o terço final, né, dessa estrada, que vem do Nordeste, que vem de Minas Gerais, e, enfim, parte norte toda do país, vai ser, em destino ao Rio de Janeiro, vai ser exatamente a BR-040, no mais das vezes. Então, ela é uma artéria muito central. A gente precisaria realmente ter esse cuidado especial e conseguir fazer essa licitação dentro de uma modelagem que esteja atendendo os princípios que regem a administração pública, para que a gente possa, sim, voltar a ter um serviço público, eficiente, seguro, contínuo, como o usuário tem direito. Então, eu vou ser breve nessa minha fala, mas eu pontuei essas questões que eu entendo mereçam ser pensadas. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Eu agradeço a defensora Luciana e parabenizar, tá, pelo excelente trabalho que a Defensoria faz. Eu sou... Tá, quebra o protocolo e te passo a palavra. E, assim, a Defensoria, meu gabinete está sempre de portas abertas. Lúcia me ajudou muito no mandato passado em algumas questões da Defensoria. E, assim, a gente está pronto sempre a ajudar, porque realmente vocês fazem um trabalho sensacional, sempre ajudando, muitas das vezes, a maior parte das pessoas que realmente não têm condições. Parabéns. Vou passar só a palavra aqui ao vereador, depois, posteriormente, passar ao Tiago, o representante da NTT. Queria solicitar a nossa doutora aí, muito pertinente, todas as suas colocações. Eu acho que, em cima das suas colocações, até por essa ineficiência, por ineficiência nesse novo edital que a gente está vendo, que não deu oportunidade da gente estar colocando as demandas reais de todos os municípios. Não era possível a gente montar uma ação civil pública, através dessa comissão, para dar continuidade a essa comissão trabalhar e, assim, suspender o leilão e, automaticamente, a gente colocar a real demanda no edital. Então, lembra que eu falei da questão de chamar os fiscais do contrato? Que é uma rodovia federal. Exato. Eu sou defensora pública estadual. Então, essa ação civil pública poderia, sim, ser aventada, mas ela deveria tramitar em âmbito federal. Infelizmente, porque aqui a gente só pode atender a população do estado do Rio de Janeiro. E a estrada não envolve só, você vê, esse trecho é considerado Rio Juiz de Fora, é Rio Minas. E ela ainda segue, acho que até Belo Horizonte, se não me engano. É a 495. Então, assim, é possível, não está errado no seu raciocínio, mas teria essa questão, teria que chamar, eventualmente, Ministério Público Federal, algumas coisas assim. Nós convidamos Essa... Nós até convidamos, solicitamos isso, porque entender que é uma jurisdição federal e, por isso, automaticamente, a gente buscar até um deputado federal que possa nos ajudar a entrar com essa ação civil pública. Eu acho que é muito pertinente e, assim, a gente pautar as demandas reais de nossa população, porque, muitas das vezes, foi o que eu falei, são trabalhados, infelizmente, não
em pauta, em ação nos locais devidos, e sim só em Google Maps, infelizmente. A gente sabe que a demanda é monstruosa, mas são pautas muito relevantes para ser só de Google Maps. A gente pede que venha a solo, em conhecimento, para a gente levar realmente as demandas de nossa população. Obrigado e desculpa pela pausa. Passa a palavra agora para o doutor Tiago, que está representando o doutor Marcelo Fonseca, superintendente de concessões. Boa tarde a todos, tá ligado? Bate nele. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar. Agora vai. Agora vai? Eu gostaria primeiro de cumprimentar os colegas da mesa, na pessoa do presidente Marcelo Dino, cumprimentar os nobres vereadores que estão aqui, na pessoa do vereador Luiz Ribeiro. Eu queria começar e cumprimentar também a doutora Luciana, aqui, que representa as mulheres na mesa. Gostaria de começar falando que, além de servidor da agência há 11 anos, eu também sou usuário da rodovia, também pago o pedágio, e sei que o cenário atual da concessão é desolador e frustrante para todos os usuários e para a sociedade. A concessionária atual, ela entrou no trecho em 1996, numa fase que a gente chama de primeira etapa dos programas de concessões rodoviárias federal. E nessa primeira etapa, né, o governo federal estava aprendendo a fazer concessões, né? São contratos antigos, antiquados, considerados antiquados hoje em dia, com poucos mecanismos de fiscalização, poucos mecanismos de enforcement, e isso prejudicou muito o trabalho da agência no seu dever de fiscalizar, porque era um contrato, se você for ver, é um contrato de poucas páginas. Hoje, se você for pegar um contrato de concessão rodoviária, são 100, 200 páginas, e se você pegar esse contrato da primeira etapa, é 30, 40. Então, é um contrato muito simples, né? E isso prejudica muito o poder de fiscalização da agência. Desde essa concessão, ela deveria ter terminado em 2021, depois de 25 anos de concessão, e desde então a agência tem tentado tirar a concessionária do trecho, mas decisões judiciais têm pedido que a concessão saia do trecho, né? Outras decisões judiciais também impediram que a agência exercesse seu poder de polícia. Então, a agência não pode multar, a agência não pode reduzir a tarifa por inadimplemento na realização de obras, porque nos nossos contratos existe uma previsão, né, de que, se a concessionária não faz determinada obra, a gente desconta do valor da tarifa, porque não é justo que o usuário pague por uma obra que não foi feita, né? E a concessionária, o pedágio hoje que é pago, não foi definido pela agência, foi definido pelo Poder Judiciário, nessa ação judicial. Então, assim, o contrato atual, né, o cenário atual, ele é frustrante para todas as partes, tanto para o poder concedente quanto para a sociedade. Mas, visando corrigir isso, né, que foi feita a modelagem do futuro contrato, olhando daqui para frente, né, para que esses erros não se repitam, esses problemas não se repitam. E hoje, né, o Programa de Concessões Rodoviárias Federal, ele está na 5ª etapa. É uma etapa que os contratos são muito mais modernos, né? Nós tentamos resolver tudo que aprendemos ao longo desses anos do PROCOF, né, que a gente fala. Foi um aprendizado, e nós trazemos mecanismos, né, de mitigação de riscos, de poder de fiscalização da agência, para evitar que tudo isso ocorra novamente, né? O leilão, né, dessa nova concessão vai ser realizado agora no dia 30 de abril, no próximo mês, lá na Bolsa de Valores. A previsão é de que o contrato seja assinado no dia 15 de agosto e que a nova concessionária entre no trecho no dia 15 de setembro. E, a partir daí, espera-se que tenhamos um novo cenário, um novo horizonte, né, de uma rodovia que o Estado do Rio de Janeiro merece. Eu sempre digo que nós estamos aqui nesse trecho Rio, São Paulo, Minas, é a região mais rica do Brasil, e que a gente deveria ter rodovias no nível da Alemanha, né? Hoje a gente consegue isso no novo contrato da Dutra, que tem passado por obras na Serra das Araras, para transformá-la, né, no nível de estrada alemã. E é isso que a gente quer também para 040, né, e para Regis, para Fernão Dias, que são as principais rodovias do país. E é para isso que a agência está trabalhando, né? Eu vi aqui alguns apontamentos, né? Não vou conseguir responder a todos, mas me lembre se eu esquecer de algo. Um deles é quanto ao valor do pedágio, né?
É importante dizer que o valor do pedágio que está no edital é o valor que está indo para leilão, né? Como toda licitação, você tem um preço teto. E ali você vai ter um deságio, né? As empresas vão concorrer e elas vão dar descontos. Então, a gente ainda não sabe o valor do pedágio, porque vai ser ali no leilão, que um vai dar 10% de desconto, outro 12%, outro 15%, e aí quem der o maior deságio em cima desse valor é quem ganha. Então, o valor que foi mencionado é o valor teto, né? Antes da licitação. Depois da licitação, a gente vai ter um novo valor. Mas esse valor de pedágio ele também precisa ser suficiente para os investimentos que são necessários para transformar essa rodovia numa rodovia de primeiro padrão, né? Nós temos uma previsão de investimentos em obras de 5 bilhões, né, e investimentos em operação de 3 bilhões de reais. Então, nós temos aí um investimento de CAPEX e OPEX de 8 bilhões de reais a serem realizados. O principal investimento, né, como foi mencionado, é a construção da nova subida da serra, para evitar esse cenário de acidentes, esse cenário de trânsito, né? Então, a previsão é que a nova subida tenha 3 faixas, nos 2 sentidos, tanto de subida para a serra quanto de descida, com a velocidade diretriz de 100 km por hora. Então, vai ser uma subida da serra. Hoje, a velocidade fica em média de 40, 60 km. Quem vai muito a Petrópolis sabe disso, né? Vamos a passos lentos e você vai poder subir a serra numa velocidade de 100 km por hora, tal como eu mencionei, como uma rodovia de primeiro mundo. Então, para fazer frente a esses investimentos, a gente precisa do pedágio. Para mitigar, né, nós sabemos que mexe no bolso do cidadão, para mitigar isso, a agência criou alguns mecanismos de descontos, né? Se você usar TAG, né, o mecanismo de pagamento automático de pedágio, o usuário tem 5% de desconto, e também existe o desconto do usuário frequente. Dentro de um mesmo mês, cada vez que você passa no pedágio, você paga menos. Então, no dia 1, você paga 100%, no dia 2 já ganha um desconto, no dia 3 já vai o desconto, até o dia 30. Quando chegar lá no dia 30, você está pagando centavinhos só de pedágio, né? Porque você vai reduzindo cada dia, cada vez que você passa. Se você passar todo dia, né? Então, cada dia que você passa, vai recebendo um desconto, até 30 descontos, né? Que são 30 dias no mês. E aí, então, isso é para mitigar o usuário frequente, que é aquele que usa todos os dias, né? Mas ele paga para poder ter os serviços, como serviço de ambulância, serviço de assistência mecânica, serviço de assistência médica, enfim, todos os serviços que são oferecidos numa concessão. Nós também, é importante destacar também os serviços, né? O doutor disse que era de Duque de Caxias, os serviços na região metropolitana, principalmente do trecho entre Xerém e o Trevo das Missões, que vai ser totalmente remodelado para evitar esse trânsito que a gente pega para ir para Caxias, né? Vão ser construídas várias pistas, no sentido de ida, sentido de volta, uma pista no meio que é uma via expressa, né? Em que a velocidade também vai ser ali em torno de 100 km por hora, para que diminua, né, o impacto do trânsito para a população da Baixada. Então, em breves relatos, é isso que é a mensagem que a gente quer passar, né, de que agora a gente quer olhar daqui para frente, né, corrigir os erros e que possamos ter, em breve, uma rodovia que o Estado do Rio merece. Doutor Tiago, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor, depois eu vou abrir para quem quiser fazer algum questionamento, tá? Pode ser você, Flávio? Que alguém possa pegar o nome das pessoas? Se alguém quiser usar a palavra posteriormente. Foi falado aí que tem um novo modelo agora, né, para essa concessão. O que a Concer cumpriu e que ela não cumpriu, que a NTT fiscalizou nesses últimos 29 anos? Olha, eu não vou saber números nem dados exatos, né? Nós sabemos que a Concer tem um índice alto de inadimplemento contratual. O maior inadimplemento é o caso da construção da nova subida da serra, que a obra foi paralisada. Aconteceu também ali um acidente, né? Uma subsidência que a gente fala, que houve um desabamento do túnel. E por conta disso, né, iniciou-se uma grande ação judicial, que a concessionária dizia que não era responsabilidade dela, que era responsabilidade do poder concedente, e os senhores sabem como é a justiça, né, briga de um lado, briga para o outro, teve perícia, e aí depois não aceitou o que o perito falou, enfim, uma briga que já leva, acho que quase 20 anos, mais de 10 anos, com certeza, mais de uma década, para ver quem é responsável por esse acidente que aconteceu, e isso impediu a realização da construção do túnel, né? Então, esse é o principal inadimplemento.
né? Mas eu não sei muitos detalhes, porque lá na agência, a agência ela é dividida em duas áreas, né? Que é uma área que cuida da concessão que está acontecendo agora e da área que cuida das concessões futuras, dos projetos, né? Então, eu sou da área que cuida dos projetos. Então, eu trabalho, né, na modelagem da futura concessão, então não saberia muitos detalhes específicos da concessão atual, né? Índice de inadimplemento, enfim. O cenário atual que eu conheço só é o básico, né? Teria que ter outro representante da agência que trabalha na fiscalização da concessão atual, mas nós sabemos que o inadimplemento da concessionária atual é alto, por isso que nós estamos ansiosos para que venha uma nova concessionária e as obras possam ser realizadas o quanto antes possível. Nesse novo modelo que foi apresentado, um problema que nós enfrentamos aqui, entendemos que a rodovia federal, conforme eu falei, mas o maior problema que nós enfrentamos no Rio de Janeiro é a questão da segurança pública. E segurança é uma coisa que, infelizmente, às vezes você tem um carro que fura o pneu até chegar o reboque ou alguém que vai lhe auxiliar, ou você mesmo fazendo a troca de pneu. O que foi colocado dentro desse novo modelo em questão de segurança pública? Não só esse, como todos os contratos de concessão rodoviária federal, existe uma verba de aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. Então, é alocado um valor no contrato, que eu acho que chega a 5% do CAPEX, se não me engano, para aparelhar a Polícia Rodoviária Federal. A própria PRF é que define qual investimento que vai ser feito, não é a agência, né? Eles têm o valor dessa verba e eles decidem o que fazer. Eles podem comprar viaturas, podem comprar sistemas de comunicação, ultimamente eles têm investido muito nisso, pode construir um posto da PRF também, enfim. A própria Polícia Rodoviária tem autonomia para decidir como usar essa verba, mas é uma verba substancial e é justamente para melhorar a segurança no trecho. Poderia ter liberado um pouco para as polícias estaduais, né? Precisa tanto e que faz, na realidade, não desmerecer. Quero deixar bem claro aqui o belíssimo trabalho feito pela PRF, que não tem o efetivo, essa é a grande realidade, mas quem tem suprido essa necessidade, muitas das vezes, posso falar assim, de cadeira, porque eu cobro muitas vezes do comandante do 15º Batalhão e de outros batalhões, e eles falam, cara, a gente tem que estar cobrindo lá a rodovia, porque é o maior índice, e entra lá nos índices da Polícia Militar, entra quando tem o roubo de carga na 040 e algumas outras rodovias no arco metropolitano, que são os maiores índices de roubo de carga, que são exatamente nesses eixos, como muito bem colocou a doutora Luciana, né, defensora, dessa questão realmente da importância que tem esse eixo. Então, eu passo a palavra agora, deixa eu ver aqui quem é que estão nos inscritos aqui, o Robinho da Vila, vereador. Agora só vereador adora falar, né? Dá mole. Tá contigo, Robinho. Primeiramente, quero parabenizar todos os vereadores do município de Areal, que com a união a gente vem lutar por esse povo que clama por atenção, clama por justiça na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, nós temos também aqui o Eris Barreto, né, clamando por Areal, né? E todo mundo aqui que está presente aqui, acho que a gente vem em busca de uma solução, né? Quero parabenizar também, né, o nosso deputado Marcelo Dino, né, por estar presidindo aí essa audiência pública, e é uma honra eu estar aqui representando, né, a Câmara Municipal de Areal, a toda a população de Areal, porque sou prova viva da má administração da empresa que está saindo agora, que presidiu durante 30 anos. Prova viva por quê? Porque perdi um ente meu, um irmão de 21 anos. 21 anos. Fora os outros moradores do meu bairro, que infelizmente partiu pela má administração da empresa Concer. Como o Douglas colocou aqui, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira audiência pública que a gente clama que possa essa empresa que for entrar agora, se eu não me engano, a partir do dia 30, não é isso? Dia 30, se eu não me engano, que possa ter, né, o respeito não só para o nosso município, mas sim para os municípios vizinhos, como a da promotora, né, a promotora que falou ali que a mãe mora em Três Rios. Já teve amigos meus
que também teve a vida cefada lá no município de Três Rios. Então, eu, como órgão legislativo do meu município, né, eu venho aqui junto com a Câmara Municipal, com todos os vereadores, como o presidente da casa, Álvaro, que a gente sabe que não pode continuar da forma que está. Da forma que está, não tem como continuar. Porque, como o próprio Marcelo Dino, nosso deputado, falou, a falta de respeito da empresa não estar aqui presente hoje não é só conosco, mas sim com todos os familiares que perderam os seus entes queridos com a mal administração na rodovia 040. Então, Areal e todos os municípios que ela tem, né, ao longo da rodovia, clama por atenção. Clama porque vidas não têm preço. Como o amigo da NTT falou aí, que são 5 bilhões de investimentos. Em uma das questões, você falou que a subida da serra, as pessoas vão conseguir, né, subir a 100 km por hora. Isso não é interessante. Não é interessante. Enquanto a gente luta por redutores de velocidade, por radares, porque vidas estão sendo cefadas por o excesso de velocidade nessa rodovia, a gente tinha que escutar que 5 bilhões seriam investidos para preservar vidas. Eu falo isso porque eu perdi um membro da minha família. A minha mãe hoje, ela chora no Natal, à vez de sorrir. E eu acredito que eu não falo só por mim, mas eu falo por todos os munícipes de Areal, pelos munícipes de Petrópolis, como também de Três Rios. Então, espero que a responsabilidade e a competência seja essencial da próxima empresa que possa administrar essa concessão. Muito obrigado e uma boa tarde, e espero que essa seja a última audiência e que todos os municípios, né, e todas as pessoas que usam essa rodovia possa ser respeitada pela próxima empresa que ganhar essa concessão. Obrigado, vereador Robinho da Vila. Uma das perguntas que eu ia até fazer aqui são quantas pessoas perderam a vida nessa rodovia? Isso é uma das perguntas que eu queria fazer. Outra coisa, se dentro dessa concessão está contemplando, escutou os municípios, quais são as suas necessidades, dela ser tão longa e vários municípios serem cortados por essa rodovia. Se elas foram escutadas, por exemplo, conforme colocou aqui o vereador Luiz, né, que ele vem pedindo aqui 3 passarelas, muito bem colocado pelo Robinho, e as passarelas são de suma importância em muitos lugares, e essa é uma das perguntas que eu gostaria de fazer. Mas pode responder no final, que aí eu vou passar agora aqui para o vereador Itamar Medina, também de Areal. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Marcelo Dino, cumprimento a todas as autoridades e quero aqui estar contribuindo. Eu sou da época, assim, não pode não parecer, que eu sou da época que passava Rio Bahia dentro de Areal, e aos meus 9 para 10 anos participei da inauguração da BR-040 com Figueiredo, presidente, que passou para inaugurar. E eu acompanho há muitos anos. Está conservado, hein? Obrigado. E esses anos todos, né, ali, quando não tinha ainda a Concer, trabalhei no setor de emergência do Hospital de Areal, e realmente a BR-040 era uma das melhores do Brasil, mas quando entrou a Concer, ela trouxe mais segurança, sim, né, devido a vários acidentes que eu peguei nesse período, e várias curvas, melhorou muita coisa no início. Mas é como a doutora lá falou, depois foi se desmanchando, acabando com tudo, e hoje, né, a gente está aqui clamando por segurança para a nossa população em toda a região.
E uma das teclas que a gente bate muito é sobre essas passarelas e abrigo de ônibus, né? Que não, as pessoas, já perdemos vários amigos por esperar em áreas que poderia ser mais distanciada da BR, né? Por segurança, e a Concer não dá a mínima, não dá retorno para nós trazer essa segurança. Então, não faz o investimento na segurança da população, no qual foi feita a concessão para trazer segurança e conforto à população, que nós pagamos por isso, e não acontece. E também, em nome de todos os caminhoneiros, eu viajei uma boa parte da minha vida de caminhão com meu cunhado, e várias vezes nas rodovias tinha um pedágio só naquela rodovia, não dois. E quando tinha dois, era reduzido pela metade. E por que não diminuir o valor e não fazer pela metade, pela distância um do outro? É uma covardia com os caminhoneiros que traz a comida do nosso dia a dia, né? Tá ali, né? O pedágio, esse absurdo, o caminhoneiro passa ali, às vezes ele passa por dentro de Areal para poder comer melhor, para economizar no pedágio. Então, assim, eu não sei se eu estou errado do KM, de um para o outro, se está justo isso. Eu acredito que não está. Você vai daqui para Juiz de Fora, são 3 pedágios. O caminhoneiro, coitado, pelo amor de Deus. Então, fica esse clamor aqui, em nome de todos os motoristas e caminhoneiros do nosso país, que a Concer possa estar vendo isso com carinho. Essa é aqui a minha colocação. Obrigado a todos, uma boa tarde. Muito bem colocado aí pelo vereador. Questão que fui caminhoneiro, conforme eu falei aqui, e às vezes cortava mesmo pedágio para poder economizar. E muitas das vezes, você vê o cúmulo do absurdo, você gasta mais de pedágio do que de combustível. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Passa a palavra agora ao Filipinho, vereador também, Filipinho Barros, vereador também de Areal, né? Deu coro, hein? A exceção vai ser hoje aqui. Deu coro, presidente. Primeiramente, o meu boa tarde a todos vocês. Na pessoa do deputado Marcelo Dino, eu cumprimento toda a mesa. Eu gostaria também de cumprimentar aqui a todos os assessores de demais deputados, na pessoa da doutora Carolina, do gabinete do deputado Vinícius Cozzolino. Eu cumprimento os demais assessores que representam demais deputados. Senhor presidente, se ouvir falar de várias demandas e de várias deficiências da empresa Concer, ouvindo o senhor da ANTT, ouvindo também a belíssima palavra da nossa defensora pública, me traz um questionamento. Aonde que nesse contrato de concessão está a questão da humanização? Nós estamos diante de um contrato que está se falando de uma concessão de há 30 anos atrás, mas eu quero trazer aqui que essa comissão possa olhar pelo foco da humanização. Quantos bairros foram construídos ao longo desses anos às margens da BR-040? Eu vou trazer o meu olhar mais profundo para os bairros que cresceram às margens da BR-040, que compreende o município de Areal. Os bairros se cresceram muito. E eu não ouvi falar hoje a questão da humanização. Qual vai ser o trabalho da próxima empresa que vai ter essa concessão junto a esses bairros que estão às margens da BR-040? Ouvi falar de ponto de ônibus, ouvi falar de sinalização, ouvi falar de passarela, mas qual é a medida preventiva que o próximo contrato que vai ter essa concessão vai fazer mediante várias comunidades que estão às margens? Então, eu não sei, senhor presidente, como a nobre doutora defensora pública disse, essa concessão ela é de nível federal. É claro que existe algumas limitações das câmaras municipais, que está lá na ponta, trazendo aqui um problema eminente. Existe esta casa, presidida hoje essa comissão pelo senhor, mas eu acho que nós temos que trazer os nossos deputados federais para o debate, porque os deputados federais poderão também contribuir de uma forma mais
enérgica. O mais, eu gostaria de agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui falando em nome do nosso município. O meu muito obrigado. Obrigado, vereador Filipinho Barros, parabéns pela colocação. A questão da humanização é muito importante, e uma coisa que eu não vejo em nenhuma das concessionárias, nenhum tipo de campanha de humanização, campanha nenhuma. Essa é a grande realidade. Eu não vejo campanha. Eu só vejo a exploração. A exploração. E uma coisa que eu coloquei, eu constatei, né? Constatei não, só filmei lá e mostrei os retalhos, né? Parece até, meu irmão, uma coxa de retalho. Só faz pedacinho, 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 e criando depressão, que causa muito acidente, que foi colocado aqui, né? Vamos fazer como as estradas da Alemanha, eu não conheço, nunca fui na Alemanha, mas as autoestradas a gente ouve falar muito, mas na realidade o que nós precisamos, muito bem colocado aqui, né, pelo vereador, a questão da vida. Essa é a realidade. A gente vê ali diversos locais em que você vem numa velocidade, daqui a pouco o carro... Aí tu pega um carro, que eu fui reboquista, trabalhei muito com isso, um pouco dessa questão de mecânica, que não está uma boa suspensão, vai perder o controle, vai bater e aí vai se perder vidas. Então, acho que isso é muito importante, levantar essas questões. Agora passa a palavra ao Samuel Sanseverino. São Severino, é porque... É italiano. Sanseverino. É italiano? É italiano. Porra, rapaz. Então, tá todo mundo convidado para comer uma pizza e uma massa lá na casa dele, hein? Tomou um vinho em Areal. Vinho? O problema é que eu não bebo, cara, mas eu acompanho com suco de uva. Uma boa tarde a todos, em nome do presidente Marcelo Dino, uma boa tarde às autoridades presentes, em nome da defensora pública Luciana, representando todas as mulheres aqui, uma boa tarde. Queria aqui só contemplar aqui as falas dos nobres amigos vereadores e da sociedade civil como um todo, com relação à prestação de serviço e à concessão da BR-040, pontuar algumas coisas que já foram faladas, que são mais redutores de velocidade, mais abrigos de ônibus, mais sinalização como um todo. E o Filipinho Barros tocou num assunto que é muito importante, é o lado social, né? É uma concessão federal, mas o Filipinho trouxe muito bem aqui de a gente procurar nossas bases de deputados federais, o governo federal como um todo, e olhar o lado social. A Areal hoje tem 15 quilômetros, se eu não me engano, cortados pela BR-040, são 4 bairros mais ou menos, bairros com uma grande população, como a Vila Adelaide, onde o nosso amigo Robinho da Vila é residente, tem o bairro de Alberto Torres, que é o único distrito do município de Areal, tem o bairro da Julioca, hoje que tem uma grande demanda de turismo, onde as maiores vinícolas do estado estão alocadas, e a gente precisa, sim, de uma atenção para o lado social, de uma atenção onde a nova concessão ela possa estar olhando com carinho para essas comunidades e fazendo de um trabalho ali de prevenção, evitando acidentes, como novas passarelas, como sinalização. A gente tem um caso dentro da cidade de Areal, que é uma rotatória, que é a entrada principal da nossa cidade, que ela precisa de uma atenção, de uma reforma, onde o Poder Executivo do município, através do nosso prefeito Gutinho, já tem feito um trabalho, inclusive com um projeto já aprovado, se eu não me engano, na NTT, e agora a gente vai estar aí para os próximos meses tentando colocar em prática, e a gente vai precisar muito dessa nova concessão para estar olhando com carinho essas demandas. No mais, parabenizar aqui o nosso presidente Álvaro de Freitas, o vereador Luiz, que foram as pessoas responsáveis aí também pela essa audiência, o amigo Wesley Barreto, representando a Câmara de Petrópolis, a todos os deputados, em nome do nosso presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Barcelar, que faz um trabalho sensacional, e dizer que são agendas como essas, audiências como essa, que fazem a gente crescer e buscar melhorias para a nossa população do estado do Rio de Janeiro. Parabenizar mais uma vez ao Marcelo Dino pela bela condução dessa audiência pública, e agradeço a todos aí. Uma boa tarde. Obrigado, Samuel. Sanseverino. Agora já posso tomar o vinho, né? Acertei. Suco de uva integral. Suco de uva. É o vinho não, suco de uva. Porque, na realidade, eu não bebo. Então, às vezes, as pessoas vão beber um vinho. Aí o vinho... Não, minha esposa adora vinho. Ela fala assim, pô, não seja mal educado, fala que o vinho é ruim, não. Vereador Walter. Não liga não, gente. Eu sou assim mesmo, sou largadão mesmo, tá? Eu sou desse jeito, sou pessoa simples, veio das bases. Então, vou levar minha esposa lá, aquela que adora uma vinícola, meu irmão. Passo agora a palavra ao
Vereador Walter Luiz. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o vereador Luiz, juntamente com o nosso presidente Álvaro, né, por essa audiência pública tão importante para a população arealense, a qual nos comove muito na nossa cidade, né, quando se fala BR-040, com vários quesitos para ser ajustado, acertado, como nosso amigo Robinho da Vila, que sente na carne até hoje, não tem como essa cicatriz ela sumir dele, devido, né, um membro da sua casa ter sido ceifado, né, na margem da BR-040. E quero aqui parabenizar a todos, cumprimento, né, o nosso deputado Marcelo Dino, cumprimento a todos aqui presentes e dizer que essa é a importância que nos trouxe aqui, levar para a nossa cidade. Eu não posso falar de outras, mas está ligada, né, essa questão da BR-040, que existe algumas partes que está deixando a desejar, tipo abrindo mão, e vamos ver no que vai dar, e depois a gente começa a recuperar. E é nesse tempo que vidas estão sendo ceifadas e muitas coisas que podem ser feitas e não estão sendo feitas. E a gente se entristece a cada dia, a cada ano que passa, quando a gente puxa e vê o que aconteceu, uma vida foi ceifada, a falta de uma passarela, falta de um redutor, falta de um radar, né? E a gente vê hoje também que existe também a parte do ser humano, que, por exemplo, amanhã o asfalto tiver um tapetezinho, o carro de 250, 240, o cara vai experimentar se o carro dá 250, 240. Aí já entra a parte do ser humano também, a rua estando um tapetezinho, vai estimular a ver se o carro vai dar aquilo que está marcando. Tem essa parte também, né, que é o ser humano, que às vezes quer ir no seu limite. E quanto a isso, a BR-040, ela estando também aquele tapetezinho, com certeza pessoas vai avançar o limite que é para poder andar nas estradas. Isso nos preocupa muito, que às vezes a gente está na beira da estrada, a gente vê carro que passa numa velocidade extrema, que vai, rapaz, e aquelas motos também que a gente vê, parece que eles falam, quem chegar em primeiro daqui do Rio, em Juiz de Fora, vai pagar a conta. Então eles passam em alta velocidade. Então a gente vê que existe também a parcela do ser humano que é só o radar, somente os redutores de velocidade que vai coibir isso. E é isso que chama a nossa atenção na BR-040, tá? E o pedágio que foi falado aqui, né, poderia ter uma lei a qual, quando o pedágio ele é colocado em um limite de uma cidade, se ele não pode deixar isento a população daquela cidade, porque hoje Areal é poucos minutos para chegar em Petrópolis, que nós fazíamos antes. Então, hoje existe o pedágio, é caro para se passar por ali. Então, que poderia existir um meio de que, poxa, espera aí, estamos aqui no limite, então quem mora aqui em Areal que pague a metade. Poderia se estudar isso para dar uma chance à população de pagar menos. Às vezes não pode ser isento, mas que possa pagar a metade, né? Então, estamos aqui com um só propósito, um só objetivo, que é lutar pela melhoria da BR-040, para que vidas não sejam mais ceifadas por falta da parte que a Concer ela tem que fazer. Então, a gente está unidos com esse objetivo. E aqui também quero acrescentar no nosso grupo de vereadores o vereador Santana da Verdura. É um batalhador, um lutador por essa causa também. Ele não conseguiu estar aqui conosco, mas gostaria muito, estava aguardando o carro para chegar até aqui e não foi possível chegar. Santana da Verdura, um dos lutadores também por essa causa em favor da população arealense, melhorias na BR-040. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. É importante isso, sempre lembrar aos colegas que às vezes existe a questão da política de não, eu estou aqui, não, mas isso é muito importante. O vereador Robson quer fazer uma palavra, e depois o vereador Robson, o vereador Luiz
E aí eu encerro com... A defensora quer falar mais alguma coisa? Não? Aí encerro com o senhor. Senhor deputado, muito obrigado por o senhor ceder a palavra novamente para mim, porque eu quero se referir, né, às palavras de Vossa Excelência, vereador Itamar, vereador Walter Luiz, a respeito da passagem, que é o passe livre, né? Eu moro, vamos dizer assim, chega, eu acho que ser 1 km só, né? É um bairro que tem 1 km. Bem dizer, o pedágio é a porta da nossa casa, né? E muitos moradores acabam trabalhando depois do pedágio, né? Algumas empresas são depois, como uma empresa, né, que muita gente trabalha ali, é Petrópolis, né? Muita gente trabalha na cervejaria Itaipava, ali muitos moradores, né, que reside no meu bairro ali, trabalha fora. E o pedágio vem ser a porta de nossas casas. E nós somos limitados a passar por ele. Limitados. Se eu não me engano, são 2 passagens para ir, 2 passagens para voltar. Então, assim, está tirando o direito de ir e vir, né? Restringir, literalmente, né, a nossa passagem no pedágio. Muitos moradores deixaram de crescer na vida, de arrumar um emprego melhor por conta dessa covardia que fazem, né? E eu acredito que não só o meu bairro, mas também bairros vizinhos ao nosso, como o bairro Concha da Lua, né? Tem o Cambote, tem o Julioca, né? Em todo o nosso município, que o nosso município fica, se eu não me engano, a 2 km, né? 2,5 a 3 km. Então, eu acredito que a próxima empresa que administrar, né, a rodovia, que possa pensar, né, e que todos os órgãos que estão aqui poderiam entrar nessa luta aí, né, do passe livre, né, porque eu acho que é o direito de ir e vir, e o pedágio, bem dizer, é a porta da nossa casa ali de Areal. Muito obrigado ao Marcelo Dino por ter me dado a fala mais uma vez aí. Obrigado. Vereador Luiz. Queria solicitar que colocasse em ata que a gente deixe aqui o pedido de reunião entre a NTT e os prefeitos dos municípios, Poder Executivo, e junto, claro, aos seus deputados federais também, que possa estar presente nessa reunião, na participação junto a essa comissão, que aqui discutir o edital da concessão no prazo previsto, antes que aconteça realmente o leilão, que nós estamos aí há mais de um mês, um pouquinho, 1 mês e alguns dias, que possa ser para os próximos 10 dias aí essa reunião no ao máximo, a gente solicita dentro do possível, junto a gente requerer e consignar em ata esse pedido, e também que fique em ata o pedido realmente do Filipinho, que a gente possa pautar a contrapartida, não só arrecadatória, mas sim indenizatória, vamos falar assim, aos municípios que ali são prejudicados fielmente, diariamente, por ter esse pedágio. E, claro, não podemos deixar de ser justos. Existe melhoras na segurança, existe acompanhamento da ambulância. Claro, existe sim, porque está pautado no contrato. E a gente quer que paute no contrato todas essas demandas solicitadas aqui em audiência. A minha gratidão enorme ao deputado Marcelo Dino por conduzir plenamente aqui essa comissão, ao deputado Dionísio Lins e a toda a comissão, porque mesmo que aqueles que não estão presentes, como deputado e como nossos vereadores, o Danilo não está aqui, o Santana não está aqui, faltaram 2 só. Está aqui o quórum da Câmara Municipal de Areal, agradeço imensamente, porque unidos vamos à frente e tenho certeza da luta de nosso prefeito Marcelo Dino, junto a essa pauta, e que fique já pautado e possa marcar o quanto breve essa reunião, para assim a gente buscar a contrapartida e as necessidades ser implementadas nesse edital, se possível, o quanto antes. Quero só finalizar. Quilômetro 34, bairro de Alberto Torres, implantação de passarela, radar e abrigo de ônibus. Quilômetro 36, bairro de Alberto Torres, melhoramento na iluminação da rotatória.
Quilômetro 38, bairro Julioca, construção de abrigo de ônibus, implantação de passarela e ampliação interseção binária, que possa ter um viaduto nessa saída tão perigosa que tanto cresce o nosso município, para assim a gente dar o conforto à nossa população. Quilômetro 39, na rotatória, melhoramento total e a iluminação. Quilômetro 40.100, Lanchonete Brasília, a instalação de uma passarela e parada de ônibus com abrigo e calçamento e iluminação. Quilômetro 43, Vila Adelaide, colocação de radar. E, para finalizar, o quilômetro 44,5, bairro Cedo, melhoramento da iluminação, instalação de redutor de velocidade, construção e abrigo de ônibus nos 2 sentidos, incluindo calçamento, recuo e iluminação. Que Deus abençoe a todos presentes aqui na comissão, a doutora, a NTT, que a gente está aqui como ser humano e profissional que está aqui trabalhando pelo povo. Paga o seu salário digno a gente, para a gente fazer, dar-lhe o melhor que a gente pode. E eu agradeço, Marcelo, mais uma vez, a todos presentes, ao Wesley aqui, que se dispôs hoje a estar aqui, ao Álvaro, a todos presentes, a todos que representam as suas entidades, buscando o melhor à sociedade do Estado do Rio, que usa a rodovia BR-040 e também a BR-495, que está inclusa nessa concessão de leilão aí, que a gente agradece desde já. Meu muito obrigado. Deus abençoe o Estado do Rio de Janeiro. Amém. Registrar aqui a ausência do meu amigo, parceiro, deputado Giovanni Ratinho. Sempre foi um parceiro que todas as vezes que eu precisei, sempre esteve ao meu lado, mas Ratinho passou um problema difícil com o filho. Ele não poderia deixar de estar levando o bebê dele lá no hospital. É um momento muito importante para ele, que passou um momento difícil. Então, quero registrar aqui que é um grande parceiro, sempre está nos ajudando. Eu passo agora a palavra ao doutor Tiago, que possa responder aí. E só para fazer uma outra pergunta também, doutor, é com relação ao faturamento da Concer. Minha assessoria conseguiu aqui, em 2021 ela teve um lucro de 250 milhões, 2022 270 milhões e não tem mais nada. Lucro, pelo menos que foi constatado lucro. E assim, como é feita essa fiscalização em cima para ver se realmente tudo é declarado? Como é que se dá isso aí? Porque é só aquele cupomzinho, parece que a gente vê constantemente, empresas aí fraudando, deixando de declarar o que recebe. Então, como é feita essa fiscalização? E eu gostaria que pedir tanto a Flavinha, que está até na comissão, quanto a Lúcia, fazer um ofício para que a NTT pudesse responder por ofício esse questionamento. Já de pronto responder dessa última pergunta, a receita da concessão ela vem da passagem do número de veículos que passam na praça de pedágio, né? Então, em todas as praças de pedágio, nós temos um contador de tráfego, né, que a gente chama de SAT, ele conta o veículo e conta o número de eixos do veículo. Essa informação é repassada para a agência automaticamente, ela não passa por dentro da concessionária, né? Uma informação que sai da praça de pedágio direto para o nosso Centro Nacional de Controle Operacional. Isso é da NTT? Da NTT. Nós temos o Centro Nacional de Supervisão Operacional, que é o CNSO, que em tempo real pega a informação de todas as passagens no pedágio, de todos os veículos que passam por número de eixos. E aí, com isso, a gente tem o valor que deveria ter sido arrecadado, e aí a gente bate o valor que está no caixa, né, da concessão, na contabilidade, com o valor de número de veículos que passaram. Então, a gente faz essa auditoria. Nós temos um setor, né, uma gerência de fiscalização econômico-financeira das concessionárias para saber se essa arrecadação, se os números batem, né, se não está tendo nenhum tipo de desvio de receita. E respondendo as demais perguntas, eu vou tentar ser breve. Em relação à segurança viária, a agência ela tem adotado os maiores parâmetros de segurança viária que tem hoje. Nós temos feito intercâmbios com os órgãos do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Japão, para trazer para o Brasil os melhores parâmetros de segurança viária. Nós temos um programa chamado Vias Seguras, que é para que as novas concessões adotem esses melhores parâmetros de segurança. Quanto à humanização do usuário, né, os novos contratos de concessão, eles têm uma cláusula ESG, né, que é de meio ambiente, de governança e de social,
para adotar práticas do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, dessas práticas ESG. O maior destaque disso, por exemplo, são as novas políticas de reassentamento e desocupação. Nós celebramos convênios com as defensorias públicas para que, no caso de uma duplicação, você precisa tirar dali um cidadão, uma comunidade, essa população ela vai ser realocada, recebendo aluguel social, vai ser realocada em um novo local de forma digna. Então, isso foi celebrado junto com as defensorias públicas, tanto as federal quanto as estaduais, né, porque tem algumas defensorias como a da Bahia e tudo, que tem lutado muito em relação a isso, e com esse convênio nós estamos endereçando essa questão social. Quanto às passarelas e pontos de ônibus, o contrato ele já traz a previsão de dezenas de passarelas e novos pontos de ônibus. Mas esse é o contrato de 30 anos, né? E contratos de 30 anos a gente fala no direito que são contratos incompletos. Não tem como a gente prever todas as necessidades dos próximos 30 anos. Então, a gente adotou um mecanismo que é chamado estoque de melhorias, que ali você, à medida que surge uma necessidade, por exemplo, surgiu uma faculdade, uma escola, um hospital, um novo bairro, e ali você precisa de uma nova passarela que não está prevista no contrato, então você pode pegar essa passarela desse estoque de melhorias. Então, ou um ponto de ônibus que surgiu a necessidade de um ponto de ônibus em tal local. Então, ali a gente tem ali essa poupança, digamos assim, né, desse estoque de melhorias para poder alocar essas obras em locais que a gente não é capaz de prever com antecedência para os próximos 30 anos. Acho que basicamente são esses meus comentários. Não sei se eu esqueci de mais alguma coisa. Perguntei quantas pessoas perderam a vida nesses 20, pelo menos em média. Assim. Eu não tenho esse dado assim, eu não tenho esse dado de cabeça, mas nós temos estudos, né, de que o número de mortes ele cai drasticamente quando a rodovia é concedida, né, porque por adotar soluções de engenharia, né, as novas concessões elas trazem soluções de engenharia que geralmente não existiam na pista, a questão do socorro médico, né, médico, mecânico, enfim, tudo isso reduz drasticamente o número de mortes. Então, em algumas rodovias chega a cair quase 30%, mas eu não sei os números exatos da Conselho no momento. E, desculpa, quanto à reunião com os prefeitos, fico à disposição, a agência fica à disposição para dialogar. Como eu falei, né, o contrato de concessão é um contrato vivo, não é letra morta, né? Então, à medida que forem surgidas as necessidades, nós estamos sempre abertos para ouvir sugestões de melhorias, sugestões de incrementos. E eu estou aqui no Rio de Janeiro, também fico à disposição, né, se precisarem de reunião, não estou lá em Brasília, estou aqui, então é mais fácil fazer visitas em loco, visitar as prefeituras, se for o caso, fico à disposição. Vou cortar aqui um pouquinho, pedir a permissão aqui do nosso presidente, que a gente já possa dar a data hoje aqui, que a gente possa reunir, desde que seja prudente aí, acho que uma semana, ou daqui 10 dias, foi o que eu falei, mas o dia que se achar que é prudente, eu acho que para a gente ficar uma agenda bem pertinente à NTT, para a gente estar fazendo, e aos nossos prefeitos a gente está convocando e está participando realmente dessa junto à comissão aqui. Se você puder já dar uma data que é possível, para a gente estar buscando essa agenda aos prefeitos aí, para estar presente. Eu não saberia dizer uma data específica agora, porque eu não estou com minha agenda, e a gente recebe prefeitos do Brasil inteiro. Mas a gente troca o contato e a gente pode falar diretamente e ver uma melhor agenda que possa conciliar todo mundo. Nós sabemos que o pedágio, muitas das vezes, prejudica muito, conforme foi bem colocado ali, que o pedágio está na porta ali do Robson ali, prejudica muito alguns municípios. E uma coisa foi falada aqui com relação aos investimentos, eu quero relatar aqui, né, que quando eu sofri essa tentativa, eu fui buscar as câmeras, porque eu adoro falar que era uma época de eleição, o pessoal adora falar que a história quer se promover, e vou falar uma coisa, Tiago, não consegui identificar o carro. E exatamente ali em frente à Reduc, não consegui identificar, porque você puxa, quando mandaram uma imagem para mim horrível, sem a mínima condição. Então, na realidade, se atente também com relação a isso. Fala, tem câmera aqui, tem câmera, mas uma câmera que não, de baixa tecnologia, de baixa resolução. Então, nós precisamos buscar, conforme falou, estradas boas, mas a segurança é primordial, acima de qualquer coisa. Não, eu tive maior dificuldade. 500 metros? Esquece, não vai conseguir puxar. Puxou, a minha foi
praticamente embaixo da câmera e puxava, mandaram, tentava, não tinha condições. Então, é uma coisa muito ruim. Então, quero aqui parabenizar todos os vereadores, tá? Seja de Petrópolis, de Areal, que realmente vieram, todos os assessores, todas as pessoas nossos aqui, agradecer a TV Alerj, todos os funcionários, agradecer a nossa defensora, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, agradecer o Thiago, a NTT, precisamos que a NTT seja mais enfático, cobre mais, precisamos disso, porque nessa ida que eu dei ver a CCR, ver que foi oficiado também, mandamos ofício para vocês, tanto para vocês quanto para as concessionárias, outros órgãos também, que sejam mais pragmáticos com relação à cobrança. Precisamos que seja feito isso, porque são vidas que muitas das vezes são perdidas. Né? Agradecer a todos que aqui estão também, o Eduardo e o Douglas. Né? E não tendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão, que Deus abençoe a todos e conduza cada um ao seu lar abençoado. E estou à disposição.